dia estamos aqui para a quinta live das lives do Licença Felicidade com convidados muito especiais e hoje eu já vou fazer aqui o convite para o meu convidado, tá? Um instantinho só. Vamos ver se ele já está pronto. Convite feito. Vamos aguardar que ele aceite o convite para que a gente possa começar, tá bom? Um instantinho. Então, acho que já podemos começar. Estamos às 8h01 e aqui estamos com o Renato Maurício, que foi. A Deja já está por aqui também. Como eu falei para vocês, né, gente? A gente está dando continuidade hoje a tudo que foi compartilhado no Licença Felicidade. Então, foram várias participações e esse ano nós tivemos 2 homens, né, fazendo parte do nosso grupo também, o que é muito interessante, porque a gente diz que Albert também já está por aqui, a Deja, a gente diz que a gente não quer ir junto, sabe? Quando a gente fala desse processo do feminino e da mulher, a gente quer convidar os homens para estarem conosco. E que bom que eles aceitaram, né? Então, o Renato hoje, ontem a gente falou, Deja está falando aqui, Renato, meu querido, coisa mais querida, né, Deja, como diz aqui em Florianópolis. Clau também já está por aqui. Então, ontem a gente falou muito sobre pensamento, crenças limitantes, e o tema de hoje que o Renato vai trazer para a gente é o pensamento autoridade. Eu vou deixar que ele explique, tá? Para que vocês entendam, porque é uma ferramenta que faz total diferença para quem prestar atenção. Porque todos nós sabemos dizer: penso, logo existo. Existir é uma coisa, mas viver é outra. E eu acredito que é isso que o pensamento autoridade trazido aqui hoje vai nos ensinar. Então, eu vou deixar que Renato se apresente também, né? Porque ele é um ser que está na busca, todo mundo que passar aqui por essas lives pode acreditar. São pessoas que vivem além da teoria. Tudo que a gente traz aqui é aquilo que a gente experimentou. Por isso estamos aqui para compartilhar com vocês, porque a gente trouxe para a nossa vida, coloca no dia a dia, e como faz diferença para a gente quer que faça diferença para vocês também. Então, com vocês, Renato Maurício, que não, por acaso, que a gente não acredita nisso, é também o meu parceiro de vida, o meu parceiro de busca, e a gente tem um projeto juntos de nos melhorarmos como pessoas e como espíritos. Bom dia! Bom dia! Então, é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos que transcendem o comum, né? E que nos trazem, realmente nos dão mais conhecimento, que nos dão mais, mais assim, garantia de estarmos no caminho certo, né? Porque não estamos aqui por acaso, estamos aqui por algum motivo, por alguns motivos, né? Vários motivos. E o principal é nos aprimorarmos, nos burilarmos e para atingir um estágio maior e irmos ao encontro da energia maior, da inteligência maior que é Deus, né? Então, para falar de pensamento, muitos livros foram escritos já, né, sobre isso, e nós aqui não estamos querendo intelectualizar muito, mas levar esse assunto mais à prática, assim, porque me parece que se nós pudermos analisar esse assunto, o pensamento,
pela nossa maneira de viver, cada um com a sua maneira de viver, cada um com as suas crenças, né? Cada um com as suas lógicas também, né? Poder saber como funciona a nossa mente, poder saber por que ficamos alegres, por que ficamos tristes, por que sofremos, né? E que essa é a sina do ser humano, né? Estar aqui para sofrer no sentido de aprender alguma coisa com o sofrimento, né? Porque muitas vezes só aprendemos sofrendo mesmo, né? Aprendemos a duras penas as coisas. Então, o pensamento é tudo. Como o Carla falou, penso logo existo, né? Descartes, né? Penso logo existo. É, se eu não pensar exatamente, eu não posso me colocar dentro dessa situação toda, desse universo, desse planeta, dessa vida em coletividade, né? Vida comigo mesmo, né? Então, desde cedo, sim, eu tenho essas inquietudes a respeito de todas essas coisas e me deparo, assim, com a necessidade de saber o que é esse pensamento, o que me move, né? Por que eu ajo de certas maneiras também, né? Como encaro certas coisas, por que me motiva certas coisas, porque tenho emoções, né? Tudo isso é pensamento. Então, diríamos assim, Deus pensou antes de agir, né? Antes de dar a palavra primeira, fiat lux, né? Faça-se a luz, que tudo era trevas, né? Então, Deus pensou antes de agir, né? Fez um projeto. Então, para tudo, nós temos que usar o pensamento lógico, né? De preferência, né? Mas dentro de todo esse contexto, nós temos pensamentos próprios, pensamentos alheios, pensamentos de coletividade, né, que nos levam a agir da forma como agimos, né? E nós precisamos conhecer cada um desses pensamentos. Os pensamentos, eu digo sempre, é uma entidade autônoma que está dentro da nossa mente, E né? essa, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque eu sou uma entrevistadora que conversa, que atrapalha os Não, entrevistados. nada. Ontem eu conversei tanto, foi a vez da Ivânia, né? Ela até está aqui, a Adélia também está aqui, já falou que bom ouvir vocês. Obrigada, viu, gente, pela audiência. Mas é porque, assim, a pessoa fala e vai vindo coisas para mim, e a gente está aqui, não tem nada formatado, não tem que nada. Então, eu acho que serve também. Porque hoje de manhã, no café da manhã, a gente conversava aqui, né? Até sobre as músicas que falam sobre pensar também, que é muito interessante. E um é a do Lupicínio Rodrigues, que fala, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Então, às vezes, por ser automático e autônomo, como o Renato falou, né? Ele vem e volta e sai e fica como ele quer, a gente precisa se colocar nesse local de administrador dos pensamentos, que é o que ele vai falar daqui a pouquinho. Mas é muito interessante também, porque a música do Cidade Negra, eu que adoro música, e Renato também, diz que assim, o pensamento é o fundamento, né? Aquela música que diz, né? Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Olha que poder o pensamento tem, né? E assim, e para qualquer coisa, você tem que atravessar essa fronteira do pensamento, porque quando não, alguns pensamentos nos embotam, né? Nos põem para baixo e a gente passa a acreditar muito neles, e ao invés de fazer com que o pensamento ele nos sirva, né? Ele nos boicota, ele nos faz muito mal. Então, é isso também que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, para que você que está em casa olhe e veja a qualidade dos seus pensamentos e o que você está fazendo com os seus pensamentos, que é algo muito importante.
Então, vamos lá. Então, como entidades autônomas, né, que são criadas por nós, pela nossa mente, também vêm de fora os pensamentos alheios, né, os pensamentos de coletividade que eu falava, de crenças, de, de bem, de mal, de ódio, de amor, né? Então, tudo é pensamento. Nós precisamos, então, ter essa consciência de que tudo é pensamento, saber que tipos de pensamentos habitam a nossa mente, né? Conhecer cada um deles. Então, quando o pensamento surge, eu tenho feito um exercício diário e constante. Por que estou pensando isso? De onde está vindo esse pensamento? Né? Qual a origem dele? Por que estou pensando dessa maneira? E às vezes me deparo com pensamentos horríveis, né? Pensamentos Que de. todos nós temos, né? Não tem jeito, eles nos sequestram, né? Sim, exatamente. Então, dentro desse emaranhado todo, fugindo à filosofia, né, a essa, essa maneira de pensar dos filósofos que é profunda, né, pela minha ignorância, fico na superficialidade e na prática. Né? Então, entendo que a minha mente é habitada por pensamentos de diversas ordens, como falei. E dentro desse contexto, eu preciso fazer uma organização, eu preciso organizar minha mente para que os pensamentos não fiquem bagunçados, né? Para que pensamentos maus não tomem conta da minha mente, não é mesmo? E passem a comandar tudo, né? Me tornando uma pessoa ruim, me tornando uma pessoa que possa prejudicar outras pessoas, possa prejudicar o meio ambiente, enfim, possa prejudicar a mim mesmo, né? Então, essa é uma tarefa diária e constante que eu tenho, né? Que todos nós devemos ter. Identificar os pensamentos, saber de onde vem a origem deles, é muito difícil isso, porque nós precisamos de muito conhecimento para isso, né? Conhecimento de psicologia, alguma coisa de psicologia, muita coisa de psicologia, né? É, Porque e, eu e, e, penso assim, né? E porque esse pensamento me faz sentir assim, por que que eu fico aqui nesse lugar, né? Por que que esse pensamento tem o poder de me paralisar, de me deixar aqui e eu não tenho forças para lutar? Você mesmo é uma pessoa que fala, também não adianta lutar contra eles, né? sim, não adianta querer brigar, porque eles não vão sumir, né? Os pensamentos não somem assim porque a gente briga com eles. Nós temos que conversar com eles, temos que entendê-los e vencê-los pela persuasão, né? Eu até ontem lembrava, né, que Jesus Cristo teve que agir. A única vez que eu vi na história que Jesus Cristo teve que agir com bastante rigor, né, foi quando encontrou os vendilhões no templo, né? Uhum. Então, com pensamentos vendilhões, digamos assim, nós temos que ser também austeros, né? Temos que ser eh, duros com eles, né? Colocá-los no seu devido lugar. Tudo tem limite, né? Nós não podemos passar a mão na cabeça de bandido também, né? Dos bandidos que assolam a nossa mente. Temos que ter consciência disso. Mas, enfim, a, para que a gente possa ter uma ideia assim mais simplória, né? Sempre as analogias são importantes, são legais as analogias, né? Eu já fiz algumas analogias a respeito da mente, dos pensamentos, né? Primeiro, como sendo a mente sendo uma casa, né? Casa mental, onde habitam esses indivíduos, essas entidades autônomas que são os pensamentos, né? E nós queremos ter uma casa limpa, uma casa habitável, né? E para isso nós precisamos de um comando, né? Nós temos que
então, eleger um pensamento que comanda isso tudo, né? E eu vejo assim, essa questão de ter um pensamento autoridade construído por nós, né, na nossa casa mental. Para muitos espiritualistas poderiam dizer, o meu espírito é o É pensamento esse pensamento. autoridade, né? Para outros, a consciência é o meu pensamento autoridade, né? A gente viaja muito em vários setores do conhecimento, né? A gente é bastante eclético, eu e Carla, e isso é muito interessante porque a partir de certos conhecimentos, principalmente nessa questão espiritualista, né? A gente pode construir pensamentos, né, que nos tragam uma lógica para a existência, nos traz uma explicação para tudo isso, né? Então, nesse campo espiritual, nós, com os nossos pensamentos, nós criamos o bem e o mal, né? E levamos para outra existência o, o, todo esse projeto que construímos, né? Aqui, nessa existência, nessa dimensão, nessa terceira dimensão. Pois, então, assim, uma outra analogia interessante para essa questão mental é de uma empresa, né? Eu sempre digo, eu não sou muito bom empreendedor para comércio, para essas coisas, mas assim, para minha mente eu tenho que ser um bom empreendedor, Sim. né? Deixa eu falar E um pouquinho antes de falar isso, porque isso que você vai falar agora é muito importante. Porque a gente fala muito de empreender, né, de fazer coisas lá fora. Eu diria que o pensamento autoridade pode ser o nosso empreendimento primário, aquele mais necessário, que é colocar ordem na nossa mente. Mente essa que tem a ver com o princípio do mentalismo, que é tudo começa no seu pensamento. Então, se os meus pensamentos estão desorganizados, se eu não elejo um administrador para dizer, olha aqui pensamento que me deixa na baixa, que me deixa com preguiça, que fala que eu não posso, que eu não devo, você vai ficar naquela caixinha, sabe? Porque eu não preciso de você, eu preciso sim de pensamentos que me auxiliem nesse meu empreendimento. Então, isso que o Renato vai falar agora é muito importante. E eu, anterior a isso, eu quero dar bom dia também para a Dalci, para a Lu, Luciene, Luquinha que entrou aqui, para a Carla, né? Para Rafa também que está por aqui. E então, assim, a Deja também está falando aqui que li algo e gostei muito. Pensamentos viram sentimentos, e esses, né, viram sentimentos que viram comportamentos que se materializam. Então, quando a Deia também está por aqui, a Sidná, então, quando a gente fala que o empreendimento primário é você pôr ordem na sua casa mental, isso é importantíssimo, porque não adianta ir para a vida e lá para fora se a sua mente está desorganizada, porque você se fragiliza. Então, é isso que o Renato vai falar para a gente agora, desse principal empreendimento, o empreendimento primário, que é administrar o seu pensamento com um pensamento autoridade. Continua, isso. mas Então, esse pensamento, podemos identificá-lo como sendo a nossa consciência, né? O nosso espírito, como queiram, mas é o que deve comandar, então, a essa estrutura toda, essa empresa que é a nossa mente, né? Então, nós elegendo o pensamento autoridade, estando conscientes de que precisamos dar a ele a força necessária para que ele comande tudo, o conhecimento necessário para que ele comande todo esse empreendimento, né? Então, nós estaremos no caminho certo. Assim,
esse gerente geral, né, o diretor geral da empresa, ele vai eleger também os seus diretores para cada departamento dessa empresa, né? E para cada departamento, um gerente que também irá auxiliá-lo na administração de toda a mente, de todo o trabalho que se faz mentalmente, né? Todos os pensamentos que chegam até nós, né? Que nós criamos, que vêm de fora, né? E então, dentro disso tudo, o pensamento autoridade deve ser sempre fortalecido. Nós temos que ter consciência de que o criamos, né? Por assim dizer, que ele está aí, mas nós temos que descobri-lo, temos que nos conscientizarmos então da sua existência e dar a ele a força necessária, o conhecimento necessário para que ele possa agir, organizando toda a nossa empresa mental, né? Ah, existem pensamentos que tão fortes, os pensamentos obsessores, né? Na psicologia existe também essa questão dos obsessores, né? Dos transtornos obsessivos compulsivos, né? O TOC, né? Que para os espiritualistas podem ser identificados como os espíritos obsessores, né? Que chegam até nós para nos incomodar, né? E isso sempre falando de fora, né? Ah, é algo que me obsedia de fora, mas o pensamento é algo que nos obsedia, que nós mesmos estamos criando e estamos dando permissão. Olha que loucura o que a gente é capaz de fazer conosco, né? Sim, sem dúvida. E a gente pode criar fantasmas, né? Pode Sim, criar monstros dentro de nós mesmos, né? Dando força a esses pensamentos ruins, né? Então, esse eu também digo que é um amotinamento, é um motim, né? Que é uma greve geral na empresa, digamos assim, né? E comandada por algum desses pensamentos ruins que querem desorganizar tudo, tumultuar e nos colocar à falência, né? sim. Todo o nosso projeto à falência, um projeto de vida, um projeto de bem, Uhum. né? Um projeto de amor, de bons sentimentos, colocar tudo isso à falência. Então, é, nós próprios podemos criar. O pensamento é uma coisa tão forte que ele pode criar até doenças, né? Sim. Ele pode criar até doenças, porque as doenças psicossomáticas, o que são nada mais do que resultado da energia, da vibração de sentimento, de pensamentos ruins, né? Que se Adoecedores, né? adoecedores. Pensamentos que nos adoecedores. E a gente tem uma tendência muito forte em dar mais atenção para o que é ruim do que para o que é bom. A gente não passa tempo pensando, ah, esse pensamento tão lindo. Não. A gente está sempre voltado para isso. E quando você fala, Carla está rindo aqui, né? Quando a gente falou você falou da falência da empresa, por quê, gente? Quando a gente fala do, Renato falou do gerente geral, do diretor, do gerente, tudo. É porque o gerente geral, ele sabe o que é bom para a empresa toda. Ele não está só num departamento. Porque às vezes o seu instinto te puxa para um lado, né? Que pode ser um gerente, porque é o departamento dele, mas ele não está pensando no guarda-chuva maior que dá guarita para todos. Então, esse pensamento autoridade é o pensamento que é uma filosofia que vai trazer uma relação ganha-ganha nessa empresa. Todo mundo vai ganhar. Mas se eu dou atenção para um pensamento rasteiro, ele pode pôr tudo a perder, né? Eu perco toda essa estrutura, essa filosofia. Então, essa analogia com a empresa, ela foi muito feliz, porque é fácil de entender e é assim que a gente funciona. Quem é o gerente geral na minha cabeça? Quem é que manda aqui, né?
Então, muito importante. Então, voltando agora para essa somatização de que o pensamento é capaz de nos adoecer. Sim, e, a doença, o câncer. O câncer é uma doença psicossomática, né? Ela é criada pela mente, pelo Sim, pensamento. sim. Então, o Tem pensamento. uma pergunta, Renato, para você, só um instantinho, se não sai da tela. A Dalce está dizendo, então, devemos refletir sobre o que estamos pensando e eleger o pensamento autoridade de forma a substituir os pensamentos negativos? É isso? Né? Não É é para uma você questão. responder. E a Sim, Carla perguntou, muito importante, falou também, muito importante o pensamento autoridade. E uma vez domesticado, né, tudo melhora. Aprendi com vocês e funciona. Que legal, já temos uma discípula do pensamento autoridade. exato. Inclusive, eu estou falando isso porque vivencio isso, Uhum, né? Falo para a Carla sempre, né? uhum. Eu posso pensar de uma maneira a reverter situações ruins, né? Sim. Então, respondendo o caso da substituição, né? Porque o pensamento, como entidade autônoma, que é, indivíduo que é, né? Ele permanece em nossa mente. Nós não temos condições de apagá-lo por completo da nossa mente. De Sim. Nós podemos, claro, substituí-los na organização, podemos substituir pensamentos ruins por pensamentos bons, na organização, na prática. Mas ele estará sempre lá. A questão é nós sabermos como e onde arquivá-los dentro do nosso software, né? Uhum. Nós temos que, então, organizar os nossos departamentos mentais, os nossos gerentes, colocando cada pensamento no seu devido arquivo. Pensamentos ruins têm o seu arquivo. Eu não posso simplesmente anular um pensamento, Uhum. fazer com que ele desapareça da minha mente. É, vencê-lo dessa forma não há como você dizia antes, como vencer o pensamento brigando com ele, nós não conseguimos aí, ele se torna mais presente, né? Mais forte, né? Mais É igual forte. dieta, né? Não pode comer isso aí que você fica aficionado para. Exatamente. Como é que é aquela Então, história do elefante né, com não bolinhas? Como pense em um elefante enorme com a é? saia azul de bola Isso, amarela. Já isso, pensou? já Então, pensou, já não pensou. funciona, né? Então, é claro, você pode substituir esse pensamento do elefante, né? Pode Sim. substituir esse pensamento por um cavalo, digamos assim, né? Mas, assim, anulá-lo por completo, não. Nós não temos essa capacidade de anular mentalmente um pensamento. Ele sempre vai existir, né? Sim. Pensamentos coletivos, por exemplo, né? Sempre estarão aí, nos, nos dizendo o que é que temos que fazer, porque, do contrário, o que irão pensar de nós, não é mesmo? Essas convenções humanas baseadas em crenças absurdas, Uhum. né? Que nos trazem sentimento de culpa, né? De vitimização, né? Então, se nós pudermos identificar esses pensamentos que nos trazem malefícios, né? Nos fazem nos sentir mal, nos provocam sentimentos ruins, sofrimentos, né? Se pudermos, então, identificá-los, saber de onde vem, aí se exige muito conhecimento sobre psicologia, né? Que nós, engatinhando aqui, a gente consegue entender alguma coisa. Mas, enfim, o que é que vem, que tipos de pensamento a gente traz da infância, né? Que pensamento, o que é que nos causou, que nos traumatizou lá na infância e que nos deixa pensando sobre aquilo, né?
ou tendo reações até inconscientes, né? Uhum. Inconscientemente Sim. a gente reage àquilo porque é um pensamento que a gente traz lá da infância, né? E por não reconhecê-los, saber da existência deles, né? A Déia falou aqui, o fato de ter consciência desses pensamentos ruins, né? Que a gente chama de ruim porque são nocivos para a gente. Já é um ganho de consciência. Então, o primeiro ponto para a gente trabalhar o pensamento autoridade é saber que nós temos os pensamentos, que eles podem nos auxiliar ou podem nos prejudicar, escolher quais pensamentos nós vamos dar atenção, porque tudo que a gente dá atenção cresce, né? E a Dê já está falando que é muito importante esse tema, pois é algo muito forte e presente a todo momento, né? E rápido, feito a velocidade da luz. Então, controlar é desafiador. Então, esse controle, ele não é aquele controle, eu tenho que fazer isso, sabe? Porque isso aí vai demandar muita energia. É essa consciência de aceitar, ficar como observador, como o Renato acabou de falar, e, e se perguntar: isso é meu? Isso vem da minha infância? Por que eu estou trazendo isso até agora? Porque isso é tão determinante na minha vida? Porque eu me sinto como eu me sinto quando eu penso isso, né? Então, tudo isso é muito importante. E hoje que a gente tem que começar a se desidentificar de alguns pensamentos que nos passaram como verdade, ter autonomia no pensamento, gente, ou seja, pensar por mim é um ato de coragem. Isso é muito importante, porque a maioria de nós, muitas pessoas têm preguiça de pensar. Então, elas acabam absorvendo coisas de fora, né? E não fazem o que precisam fazer. A Lília está falando aqui, bom te ouvir, Renato, né? E a Dalcy falou que ela usa a estratégia da oração para alterar e gerenciar os pensamentos ruins. Estratégia maravilhosa, né? Porque na oração você se aquieta, né? E a Lília está falando que a autoobservação é muito importante, porque tudo está em nós, nossos pensamentos, a princípio, em nós, depois vem os lá de fora, né? Então é legal que as pessoas estão interagindo, né? Viu? Até Renato está trabalhando os pensamentos dele, porque ele é uma pessoa mais calada, mais quieta, não fala muito e aceitou o desafio de estar aqui compartilhando. É para isso que a gente está vivo, né? Para se desafiar. Exatamente. Os pensamentos me trazem até aqui, até vocês também, né? Aham. Tudo é pensamento. Mas então, a gente falava dos pensamentos maus, né? Nós temos que, como diz a arte chinesa da guerra, né? Conhecer o nosso inimigo. Porque se nós não conhecermos os nossos inimigos, as intenções, as armas que usam, né? A forma como age, nós não poderemos vencê-los, porque estaremos sempre sujeitos a uma surpresa, a um ataque de surpresa, né? Então, se nós conhecermos os nossos pensamentos, como dizia antes, é saber de onde vem esse pensamento, por que estou pensando isso, né? Me deparei com uma situação interessante essa semana que eu acho que vale a pena a gente trazer até vocês, né? É, até comentava com Carla, é, como o pensamento se fortalece se a gente der asas a eles. Então pensava, tenho amigos que estão acometidos de câncer. Converso com eles, tento levar alguns elementos de compreensão, de força, né? Para que eles possam entender os motivos, né, que o levam a ter esse tipo de problema, né? Esse tipo de sofrimento. E a partir dessas vivências, é, é, passo a pensar cotidianamente
no assunto, né? Porque aí já um outro amigo ou alguém também está acometido desse mal, e esse problema câncer começa a se fazer presente na minha mente, nos meus pensamentos, na minha casa mental, eh, de forma que não me deixem em paz, né? Uhum. São os pensamentos obsessores, né? Uhum. que me trazem intranquilidade. Mas por que eu estou doente? Não, eu não estou doente, Uhum. né? Ah, mas poderia estar. Poderia estar é outra coisa, né? Uhum. Se eu puder me fortalecer e evitar a somatização, eu estarei livre disso. Mas, Sim. enfim, é, como, como esses pensamentos passam a tomar conta da nossa mente, né? Nem tomar, mais do que tomar conta, assombrar a nossa Sim, mente. E são a cada, fantasmas. não é a cada dia esse fantasma vai ficando muito poderoso, porque o medo, ele nos diminui perante ao poder desse pensamento, né? Por isso que a filosofia estoica, ela fala isso, né? O pensamento correto, disciplinado, ele te conduz à paz interior. Então é disso que a gente está falando aqui. Porque Exato, ter paz é ter saúde, né? Então, de onde vem a doença? Do desequilíbrio. E o exatamente. desequilíbrio do pensamento presente o tempo todo, o que que ele vai fazer? Ele vai criar essa desorganização. Então, o fantasma, quem está alimentando esse fantasma? Eu, né? Sou eu que alimento, porque eu estou dando atenção a ele. Eu poderia estar dando atenção a mil coisas, olhar coisas em mim que estão funcionando bem, que o meu organismo está maravilhoso, mas eu vou procurar bem o quê? Onde pode estar a minha deficiência? Olha como nós agimos contra nós mesmos. Os motins, né? Os motins internos. Exatamente. Então, a partir do momento que eu me conscientizo, eu tenho consciência de que isso está me fazendo mal, esses pensamentos estão me fazendo mal. Eu preciso levar ah, ajuda ao meu amigo que está com problema, aos meus amigos que estão com problema, de maneira a não trazer para mim esse mal, poder separar, isso. Então, me conscientizei disso. Opa, esse pensamento está me fazendo mal. Eu posso levar ajuda, mas eu não preciso somatizar isso, né? Sim, Não posso somatizar. Não é que não preciso, eu não posso. Senão sim. ele toma conta de mim, né? Outro exemplo também do cotidiano, né? A questão política. A todo momento nós estamos recebendo mensagens, né? O da esquerda, o da direita, um se posiciona de uma maneira, outro de outra. Eu, que sou da área jurídica, vejo coisas com as quais não concordo, né? É, provenientes de pensamentos, né? De pessoas que estão no comando aí, e que não estão corretos. Isso me traz indignação, eu fico indignado com Uhum. isso. E essa indignação, o que é que provoca em mim? Sim, Provoca medo, né? sim, sim. Provoca raiva, né? Sim. Tudo que vai alterar os seus órgãos para pior. Então, para que comprar batalhas, né, que não são nossas? Porque a gente não tem Exatamente. poder sobre isso. E, Exato. inclusive, deixa eu voltar aqui, que a Deia falou uma coisa aqui, que as doenças manifestam primeiro em nosso campo energético e depois se instalam no físico. É isso, gente. A doença não chega assim de uma hora para outra, sabe? E instalou no físico. Por isso que a gente tem que cuidar do campo espiritual, do campo emocional, do campo mental, do campo de todos os campos, sabe? Porque é uma construção. Por isso que quando a pessoa vai no médico, ela quer um resultado rápido de uma doença que ela levou 30 anos construindo, porque foi 30 anos com um estilo de vida que não era saudável,
30 anos pensando como fraca, como doente, até a própria genética, que hoje a gente tem a epigenética, que diz que nem tudo é genético, né? Não quer dizer que porque meu pai é safenado que eu vou ter que ter safena. Mas tem gente que passa a acreditar nesse pensamento e dá força para esse pensamento e toma aquilo como verdade. Então, isso tudo são coisas que a partir dessa live aqui a gente tem que passar a refletir. Poxa, o que que eu deixo aqui no meu campo mental, né? É útil para mim ou não é útil para mim? Essa é uma decisão, e essa decisão é que traz o pensamento autoridade. Olha, o pensamento, porque essa é a minha filosofia de vida, vai ser esse. Então, aquilo que não corrobora com o que eu quero, eu vou administrar e falar: fica quieto aí, você não me ajuda. Essa é a autoridade. Tomar posse da sua mente, tomar posse desses pensamentos, senão eles te engolem, né? Isso. Então, voltando ao meu exemplo, né, de vivência, é, identifiquei o pensamento, identifiquei. Esse pensamento está tomando conta da minha mente. Uhum, É ele que está comandando o meu dia a dia. Isso é ruim, isso, isso faz com que eu fique atordoado, uhum, dificulta todo o meu processo mental. Né? Então, identifiquei. Estou me sentindo mal. Por que estou me sentindo mal? Por causa desse pensamento. Que pensamento é? Identifiquei o pensamento. Vamos conhecê-lo. Como ele age? Por que ele uhum. age? De onde ele vem? Né? Vem do meu medo de ficar doente? Né? Pode ser também, Sim, né? sim. Pode ser. Mas eu posso controlar isso? Então, aí entra o pensamento autoridade. É ele que vai comandar. Eu não posso anular esse pensamento, simplesmente apagá-lo da minha mente, mas eu posso colocá-lo no seu devido lugar, no seu arquivo, né? O arquivo do pensamento de medo. Uhum, uhum. Né? Que tudo isso também, nós como seres, como animais, agimos por instinto. Né? O Uhum. instinto, para mim, eu identifico como ego, para mim. Eu não sou estudioso de psicologia, mas eu identifico o ego como instinto e vice-versa. Então, tudo que todos os pensamentos que chegam até mim de raiva, por exemplo, de ciúme, de isso tudo vem do ego, né? Então os pensamentos, Achando que está te protegendo, né? É o ego isso, achando que está te protegendo. exato. Então se eu consigo identificar esses pensamentos ligados ao meu instinto, Uhum. né? Eu pela minha através da minha consciência eu consigo trabalhar com eles, né, de maneira a colocá-los no seu devido lugar, sem que eles tomem conta de mim, né? Lua em Ares, eu tenho Lua É, em Ares, né? a astrologia ele tem É, lua em Áries, que é uma lua de fogo, então é uma lua que ela precisa desse pensamento autoridade aí, senão ela chega e faz exatamente, como uma chama, né? exatamente. Então eu preciso controlar esse instinto para não causar, primeiro, desorganização mental e depois prejuízos. Prejuízos para mim, para as pessoas que convivem comigo, né? Para não criar um ambiente de energia ruim. Né? O cidadão corta a minha frente no trânsito, grita para lá e tal. Essa energia, né? Essa energia que eu uso para gritar, para alimentar uma raiva, eu posso usar para compreender essa raiva, compreender esse instinto, Sim. apaziguá-lo, né? Colocar esse pensamento instintivo
no arquivo do instinto, né? E, e assim poder apaziguar a minha mente. sim. E aí, Então, o pensamento que aparece como um ruído, porque é um ruído na nossa programação de harmonia, quando você toma uma decisão, colocando o pensamento autoridade em prática, você elimina esses ruídos. Então, até essa condução, ela vai ficar mais clara, você vai poder entender melhor o que está acontecendo, porque senão chega pensamento de tudo quanto é lugar e fica parecendo macaco pulando na sua cabeça e você não tem foco para realizar aquilo que você escolheu. Como a gente vê lá no mito da carruagem, né, do Platão, que é isso, como se você tivesse numa carruagem que os cavalos não têm comando e eles te levam para onde eles querem. E os isso, cavalos são nossos instintos. Nossos instintos, a gente é Homo sapiens, né? É para você pensar, para você decidir, é para você. Por isso você tem inteligência, que quer dizer ter inteligência é escolher dentre todas as coisas o que eu quero para mim. Eu estou decidindo. Eu estou escolhendo. Então, isso é muito importante, né? exato. Escolher os pensamentos, né? Então, Sim, eu, eu escolho pensar dessa forma, organizar a minha mente. Eu escolho pensar assim, né? Para que eu possa, na prática, mudar. Se eu sim, não mudar hoje, amanhã, eu serei o mesmo, né? Com exatamente. com os mesmos problemas, né? Os Uhum, mesmos sofrimentos, né? Então, eu preciso colocar em prática aquilo que penso. Aí, você me pergunta se é fácil fazer isso? Não, não é fácil. uhum, Não é, não é, não é uma tarefa fácil. Esse empreendimento, essa empresa, exige muita energia, exige muito conhecimento uhum. de nós mesmos, né? Conhece a ti mesmo, né? Sim, também é É, algo muito importante é, nesse processo, né? então, porque se Legal. nós não nos conhecermos, não conhecermos os nossos instintos, as nossas deficiências, nós não iremos melhorar. Não podemos trabalhar esses pensamentos ruins se não os conhecermos, né? Sim, sim. É. Então, é uma tarefa fácil? Não, não é fácil. Uhum. Não é fácil e tem que ter, tem que estar vigilante o tempo inteiro. A todo momento tem que estar vigilante. E mesmo assim, a gente erra. Mesmo Sim, assim, a gente normal. se deixa levar pelo instinto, se deixa levar Uhum. pelo pensamento ruim, né? Eles estão sempre na tocaia, Sim, sempre sim. esperando uma oportunidade para se manifestar e para tomar a frente do nosso empreendimento, da nossa empresa. Sempre estão ali. E nós precisamos estar atentos. Uhum. Sim. Atentos a todo mundo. Quem pode estar consciente em todos os segundos da sua vida? Muito difícil isso, Ah, né? Muito difícil. É uma coisa para quem já transcendeu essa uhum. nossa fase de terceira dimensão aqui, ligado à matéria, ligado à vida animal, né? Uhum. Sim. É muito difícil para nós, mas nós precisamos praticar, nós precisamos tentar, pois do contrário, nós iremos para uma outra dimensão, para uma outra realidade, levando todas essas mazelas que temos aqui e que são necessárias, isso é muito importante, que são necessárias para o nosso aprendizado. Então, Sim, e o Buda dizia, né, que você se torna aquilo que pensa, entendeu? Então, você está se construindo o tempo todo.
Então, se eu não observo, não identifico, não sei os meus pensamentos, não sei para onde os pensamentos estão me levando, se eu não sou congruente com os entre meus pensamentos e minhas ações, eu estou sendo meu maior inimigo o tempo inteiro. Nem preciso de inimigos lá fora. Porque eu jogo Exatamente. contra mim o tempo inteiro, porque eu estou falando, eu quero paz, eu quero paz. Todas as minhas ações vêm de pensamentos de violência, então como é que eu vou conseguir, né? Então, isso a gente precisa rever esses conceitos o tempo inteiro. A Lília está falando aqui, por isso precisamos buscar atividades que nos levem a esse caminho, práticas saudáveis para a mente e para o corpo. Aí a gente vê, por exemplo, como o Lília está falando, o yoga, né? A meditação, que a gente fala tanto sobre meditação, tanto com essa conexão do corpo, com a mente, integrar tudo isso. A Ivete conseguiu entrar, ela que não estava conseguindo, que bom que ela está aqui. Então, é isso, sabe? De também busque o que vai te auxiliar, sabe? Deja falou, estamos buscando consciência, despertar é um começo. Então, todos os chamados das lives que a gente trouxe aqui foi para isso. Desperte. E a gente está fazendo um chamado amoroso. Ninguém está dizendo que você tem que ir nada. Está dizendo que você tem que tomar posse de si e que você é um ser físico, químico, bio, espiritual, emocional, mental. Ó, quanto departamento tem nessa empresa. E se essa empresa não tem se essa empresa ela não tem uma filosofia, e se todo mundo nos departamentos não pratica a filosofia, não vai dar certo, porque vira um cabo de guerra, né? Então, esse chamado do Renato é para isso. Eleja o seu pensamento autoridade. E você tem 8 minutos. Passa 8 minutos. rápido, né? É. É. Então, mas eu, assim, chegando, eu penso que ao auge da gratidão, ao auge da Uhum. gratidão. Eu falava com a minha filha ontem, né, que estava passando por alguns problemas e eu dizia a ela, você tem que aprender alguma coisa com isso, Uhum. não é mesmo? Uhum. Sim. Todo sofrimento não é em vão. Ah, Todos os perrengues na nossa vida não são em vão. Por algum motivo eles surgem, por algum motivo nós passamos por eles, né? E eu falo no auge da gratidão no sentido de poder agradecer o problema, uhum. Sim. agradecer por ter problemas. Muito louco isso, né? Mas assim, é uma verdade, Uhum. porque é o problema, é o mal que nos trará o bem. Essa dualidade bem e mal, né? Existe por quê? Por que que Deus criou o mal? Né? Uhum. Para que possamos distingui-lo do bem, né? O que é o bem, o que é o mal. Temos que ter parâmetros, o que é uma coisa e o que é outra. E Uhum. pelo livre-arbítrio podermos optar pelo bem, que é a energia pura, que é a energia melhor, né? Então, se eu me conscientizo de que devo agradecer o mal, Uhum. eu acho que eu chego ao auge da gratidão, né? Veio o mal para mim, mas por algum motivo. Uhum. Porque, como os espiritualistas dizem, nós Sim. escolhemos passar por isso, né? Uhum. Então, lá antes de encarnar, nós escolhemos estar naquela família, naquele local, Nos naquela cidade, laboratórios terrenos, os né? São laboratórios. vários laboratórios, a Exatamente, família, o exatamente. É. relacionamento, o trabalho. Então, às vezes a gente pragueja ou condena situações que só vão te conduzir para o seu melhor, E que sabe? Porque escolhemos, escolhemos, então a gente não quer confrontar, a gente não quer passar por aquilo. Quantas pessoas chegam para mim só querendo a solução? Eu falo, não tem,
Não tem como ir do ponto A para o ponto B sem percorrer esse espaço. Tem Exatamente. desertos e também tem oásis, né? Então a gente precisa perceber isso e ter esse entendimento, essa aceitação, parar de brigar com o que nos acontece. Isso é gratidão, né? E isso é maturidade emocional também. Exatamente. Então, teria tanta coisa para falar a respeito disso, né? É, a Dá gente continua. Se as pessoas para gostarem, escrever, depois a gente dá vem para mais. escrever. Não, assim, no sentido de a gente se conscientizar do que acontece conosco, Sim. né? Partindo dessa dualidade bem e mal, né? Podendo entender que temos livre-arbítrio, podemos escolher Sim. ser diferentes. Quem é que vai dizer isso para nós? O nosso pensamento autoridade. Sim. É a nossa consciência quem manda, quem manda. Eu estou passando por problemas, eu vou me vitimizar por isso? Não posso, senão eu vou à falência. Eu Uhum. preciso, com coragem, com boa valentia, tentar entender o que ocorre comigo, com os pensamentos que chegam até mim, né? E poder colocar cada pensamento em seu lugar, comandar a minha mente para que eu possa melhorar, sem revolta, Sim. sem me Sim. revoltar, mas, como dizia antes, agradecendo a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse mundo até hoje, porque muitos amigos meus já foram, né? Como dizia antes, e eu ficava, ficava pensando nisso. Mas, assim, que oportunidade, que gratidão é que eu devo ter por ter essa oportunidade de ter essa consciência, de aprender tanta coisa e poder ter a certeza de que estou no caminho certo, de que posso organizar a minha mente de uma forma lógica, coerente, né? Coerente com as determinações do bem, né? Para que eu possa, então, chegar o meu momento de partida em paz, com Sim. serenidade, aceitar também essa situação da passagem para outra realidade. Eu acho Deixa eu ler que aqui um pouquinho antes de você se despedir. Deixa eu ler aqui um pouquinho do que as pessoas estão falando, né? A Déia falou que tudo demanda esforço e decisão. Aí ela falou mais lives. A Carla, né, Carlinha, falou gratidão a vocês. A Deja, precisamos mais. Renato Maurício, uma hora foi pouco. A Déia falou que dia a próxima live? A Ivete falou eu sou grata a vocês por tudo. A Cris, minha cunhada, entrou aqui, Cristina, e colocou um namastezinho aí. A Déia tá dando palminhas aqui. Lília falou, muito sensível, Renato, refletir sobre o que vem de ruim. Porque não precisa brigar, né, gente? Então, Deja falou de novo também. Ainda bem que você chegou, Renato. Que é aquela musiquinha, né? Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou, né? E a Ivânia, que esteve aqui ontem também falando disso, falou: os aprendizados não cessam, sempre temos algo a aprender. E a Adélia, que é essa querida também, falou gratidão e tudo. Então, a gente fica feliz, né? Porque, olha, tiramos um tempo na nossa manhã para falar sobre coisas boas, para dividir e entender que estamos todos na mesma busca, que somos todos prontos. E o professor Antônio Ovimar também está chegando aqui agora, ele que também vai estar na live semana que vem. E a Cristina falou de novo: viver em paz e aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então, você tem mais 2 minutinhos, tá? Para para se agradecer, despedir. para Uhum, agradecer, né? Agradecer por tudo, uhum, por vocês terem esses minutos aí dispostas a me ouvir, a me ver, uhum. né?
e espero que a gente possa, juntos, construir uma nova realidade, um novo mundo. Né? Sim. Obrigado a todos, um bom dia. Então, gente, se você gostou, eu vou deixar, vou salvar, porque, né, esse horário ele é meio ingrato. Então, eu vou deixar aqui, depois também no YouTube, porque tem gente que não tem Instagram. E vou deixar vocês com algo que eu li hoje do Bhagavad Gita, que eu gosto muito. E a Vina entrou agora também, ela que já esteve aqui em uma live, que é o seguinte: assim como o vento arrasta um barco sobre as águas, os pensamentos indisciplinados desviam o coração do conhecimento e da paz. Porque no final das contas, tudo que a gente quer é estar em paz. Porque estando em paz, a gente é mais leve, né? A gente é mais doce, a gente é mais tranquilo, a gente se faz bem, a gente faz bem ao outro e vai multiplicando essa bem-aventurança. E o Antônio Vimar, né, que é outro homem aqui que esteve no evento conosco, homens de coragem, viu? Porque só enfrenta o feminino interno homens corajosos. A maioria foge disso, mas a gente entende e a gente está aqui para auxiliá-los, né? Então, falou parabéns, Renato, tá bom, Antônio Vimar? A Albert também disse gratidão aos dois, a Vina, depois assistirei, porque é assim, né? Cada um tem o seu momento. Então, gente, obrigado, tá? E amanhã a gente tem muita música aqui no Sextou com o Clau, para a gente divertir, expressar, não falaremos de afinação, e sim de cantar, de poder movimentar. Ao cantar, a gente respira mais e traz coisas boas. Obrigada, Renato Maurício. Beijo. Até.